Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre algumas comunidades espirituais específicas no mundo espiritual. As comunidades hoje que eles destacam são as comunidades que acolhem pessoas que ainda estão confusas, que ainda não conseguiram compreender o valor do bem. Né? São essas comunidades que vão ser hoje citadas. Então, vamos iniciar o nosso encontro com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus que possa nos conduzir, que possa clarear as nossas cabeças, para que a gente possa compreender tudo que vai ser colocado aqui hoje, para que isso tudo, ao invés de trazer medo, de trazer algum sentimento negativo, possa fazer com que a gente compreenda o que as nossas ações, o que as nossas atitudes levam no momento seguinte. Para que a gente possa compreender essa lei do retorno que tanto é falado. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente não colhe somente na existência terrena que a gente está. A gente colhe no processo de vida que nós temos, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, que nós possamos fazer as melhores escolhas e que nós possamos orar por aqueles que nós percebermos que estão enveredando por caminhos que não são tão assertivos, para que eles possam ter iluminação, possam perceber e mudar a rota, o quanto antes, no tempo de cada um, e sem julgamento. Assim é, que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso estudo hoje, falando sobre essas comunidades. Nós vamos falar hoje sobre as comunidades abismais. Eu vou colocar os slides para ficar mais claro para a gente. A gente está no tema 4 do módulo 4. Exemplos de comunidades espirituais. E a gente vai falar sobre as comunidades abismais. Sobre, por exemplo, aqui pela ordem do livro, o Vale dos Suicidas, Uma Cidade Estranha e as comunidades do umbral. Ele vai fazer uma explanação aqui sobre várias comunidades do umbral. As sociedades encontradas no mundo espiritual, embora apresentem certa similitude, são distintas entre si. A seguir serão citados alguns exemplos de comunidades espirituais com o intuito de fortalecer visão panorâmica e ilustrativa da realidade extrafísica, que cedo ou tarde todos nós iremos habitar. E a questão importantíssima da gente lembrar é que nós vamos para os lugares nos quais, onde os nossos pensamentos se afinam com os outros habitantes daquele lugar, certo? Então, a afinidade de pensamento é que nos leva para esse planeta transitório, ou para essa comunidade, ou para essa colônia, enfim. A nossa afinidade de pensamento é que vai fazer com que a gente vá, então, para os lugares predestinados a nós, certo? Nós aqui nos predestinamos a esse lugar, portanto, não é uma escolha da espiritualidade superior que a gente tem que ir para cá ou para lá. É o nosso pensamento que vai se afinar com aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor, pensando e vibrando exatamente como nós. Essa é a questão. As pessoas estão pensando e vibrando exatamente como nós, nesses lugares para os quais a gente vai. Então, em primeiro lugar, eles falam sobre o Vale dos Suicidas. Os habitantes são suicidas de diferentes categorias. Vamos lembrar, suicidas podem ser conscientes ou inconscientes. O suicida inconsciente é aquele que vai debilitando o corpo físico, até que esse corpo não dê mais conta. Vamos lembrar, quando a gente reencarna, a gente recebe uma quantidade de fluido vital que fica armazenado no nosso corpo. A gente tem o corpo físico, o duplo etérico, que fica armazenado nesse corpo chamado duplo etérico, que liga o nosso corpo físico ao perispírito. Então, lá é como se ele tivesse uma quantidade, né, desse fluido vital, que é
necessário para aquele tempo de vida que nós determinamos viver na Terra. Se nós usamos essa quantidade de fluido com excesso, por quê? Porque a gente entrou num vício, por exemplo. A gente vai gastar além da conta a quantidade de fluido e vai diminuir o nosso tempo de vida. Se a gente gastar esse fluido com pensamentos negativos, pensamentos que levam a sentimentos negativos, que vai baixando o nosso padrão, a gente também está exacerbando aí a quantidade de fluido que a gente tem para usar. Então, a gente vai se tornando, e a gente vai trazendo doença para o nosso corpo físico. E a gente vai se tornando um suicida inconsciente. Como foi André Luiz, né, naquelas cenas de Nosso Lar, em que as pessoas o chamavam de suicida, e ele não compreendia por quê. Ele dizia, eu não sou um suicida, que desencarnei porque eu tive uma doença, então eu não sou um suicida. E eles continuavam chamando até que quando ele foi para a colônia, quando ele foi resgatado, depois de 8 anos da Terra, né, porque o tempo da Terra é diferente do tempo do espaço, das colônias e dos outros planetas. Então, durante 8 anos terrenos, ele ficou naquela dúvida, naquela loucura, porque, na verdade, ele também acreditava que morreu, acabou. Então, ele não sabia muito bem se o corpo físico dele estava ali, se não estava, se ele tinha realmente desencarnado ou não, porque a crença dele era que morreu, não tem mais nada. Morreu, acabou. E aí ele ficou naquela perturbação, que é o momento, né, do desencarne, entre a lucidez, a gente tem um momento de perturbação. A gente estudou isso há algumas aulas. Ele ficou naquela perturbação durante algum tempo, 8 anos terrenos, sendo chamado de suicida, porque era um suicida que não tinha consciência de que tinha se suicidado. E outros vão se suicidar de uma maneira mais consciente, no caso dos vícios. Outros vão se suicidar efetivamente por um tiro na cabeça, um tiro no peito, uma facada, cortar os pulsos. Esse é um suicídio consciente, se enforcar, né? E essas pessoas vão para esse lugar chamado Vale dos Suicidas, onde habitam suicidas de diferentes categorias. As características do ambiente: luminosidade escassa, névoa permanente, vegetação seca, condições espirituais dos habitantes: desespero e dor, mágoa e remorso, e com gemidos e choro. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu tenho citado aqui um filme, Amor Além da Vida, né? O filme está ali, eu disse que eu sempre olho para trás, e eu resolvi trazer uma cena que fala um pouco sobre o Vale dos Suicidas, e tem uma revelação nessa cena também, que eu achei assim, bem interessante. Eu não conseguia a cena que eles vão enveredar pelo Vale dos Suicidas. Mas depois esse filme está disponível em várias plataformas, ele é um filme antigo, então está super disponível para todo mundo assistir, chama Amor Além da Vida. Quem tiver interesse em assistir, vale muito a pena. Então a gente vai trabalhar, olhar essa cena anterior a eles entrarem no Vale dos Suicidas. Nós dois vamos passar por uma coisa muito difícil. Presta atenção. Eu estou com você. Não está sozinho. Cris Aine morreu. Ela se matou. Foi uma coisa que eu nunca esperei que acontecesse. Como eu disse, não nos conhece. Isso não é um risco inerente às almas gêmeas? Uma não é nada sem a outra. Mas ela está bem. Sabe? Porque a dor dela acabou. Você não entendeu. Ela não vai se prender à vida como eu. Você não está entendendo. Quando eu vou vê-la? Nunca. Você nunca vai vê-la. Ela é uma suicida. Os suicidas vão para outro lugar. Por
por que estão castigando ela? Não, não é um castigo. Ela sofreu muito. Não, O que está me não há dizendo? juízes ou crimes aqui. Todo mundo é exatamente igual. É só a realidade, o modo como as coisas Sei, são. e a realidade é que os suicidas vão pro inferno? Não tem julgamento nenhum nisso. Tá querendo brigar? Pode se esconder disso, ou pode tentar entender. O que você chama de inferno é para aqueles que não sabem que morreram. Eles não percebem o que fizeram, o que aconteceu com eles. Tão voltados para si mesmos que constroem um mundo em torno Voltados deles. pra si mesmo? Isso não se aplica a Ennis também? Não é verdade. Suicidas são diferentes. Eles não vão para o inferno porque são imorais ou egoístas. Eles vão por um motivo bem diferente. Todos nós temos um instinto de que há uma ordem natural na nossa jornada. E a Anne infringiu isso. Ela não vai encarar. Ela não vai perceber ou aceitar o que fez. Ela vai passar toda a eternidade vivendo isso. Continua dizendo que ela está no inferno. O inferno de cada um é diferente. Nem tudo é fogo e dor. O inferno verdadeiro é a vida que deu errado. Sou sua alma gêmea. Eu posso achá-la. Você não entende como as coisas Mas funcionam. não se trata de entender. Trata-se de não desistir. Você disse que não há regras. E aquela árvore roxa, hein? Você ficou bem surpreso quando eu consegui vê-la. Se não existem regras, como pode dizer que todos os suicidas são iguais? É uma regra? Eu não posso. Tá bom, então como vem me dizer que Annie não pode perceber que morreu? Eu não posso. Hein? Eu só sei o que eu e os outros já vimos e ninguém jamais viu um suicida ser trazido de volta. Fique perto, professor. Não viu nada ainda. Deixando de lado se vai sair ou não da escola, eu quero saber o que sente quando vai pra cama à noite. Muito medo. Eu acredito em você. Se eu tivesse que atravessar o inferno, eu só ia querer uma pessoa em todo esse mundo ao meu lado. Uma pessoa é um sujeito e tanto que nunca vou conhecer. Queria ter conhecido. Vamos lá. Vamos lá, ela pode estar ali dentro. Não faça isso! A sua mãe não está aí, Ian! Sua mãe não está aí, filho. Não há outro homem com quem eu iria ao inferno. Quem eu iria ao inferno. Então, ele explica que os suicidas eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Na verdade, eles têm a sensação de que, a partir do momento em que eles se suicidarem, toda aquela dor que eles estão sentindo vai acabar. Então, a percepção da morte para eles é muito diferente, porque na cabeça deles, qual é a crença? Qual que é a criação mental que eles fazem? A partir do momento que eu me matar, tudo isso vai acabar. Só que não acaba, continua. Os mesmos pensamentos que circundam a cabeça da pessoa continuam existindo. As mesmas coisas que torturam a pessoa, os mesmos sentimentos que torturam,
continuam existindo. Tudo isso vai continuar fazendo com que a pessoa se sinta mal, com que a pessoa se sinta a pior pessoa do mundo, com que a pessoa se sinta do mesmo jeito que ela estava no momento em que ela se suicidou, né? Então, isso não acaba. E é isso que muitas pessoas não entendem. Eu conversava com uma pessoa que é agnóstica, enfim, e ela dizia, o suicídio ele é super legítimo, ele é uma escolha que a pessoa tem o direito de fazer, né? Ele pode fazer isso, por que não? Então, esse tipo de pessoa não entende como, quer dizer, né, as informações que são trazidas no mundo espiritual por aqueles que voltam para falar com a gente, elas nos dizem que os suicidas eles ficam perdidos, eles ficam vagando como se eles não compreendem o que aconteceu. A questão é essa, né? Então, eu acho que esse trechinho do filme mostra exatamente isso, que a pessoa fica perdida, a pessoa fica como se ela estivesse anestesiada e ela não consegue sair daquele estado de inércia, porque para ela tudo acabaria, mas continuam todos os sentimentos, continuam todas as coisas que ela sentia antes, e ela vai ficando perdida, né? Sem saber o que fazer. Então, aqui ele diz assim, o Vale dos Suicidas, habitantes são suicidas de diferentes categorias, características ambientais. A luminosidade solar escassa, porque a luz é filtrada por névoa densa permanente, vegetação sinistra. Seca, contorcida. As árvores possuem pouca folhagem, presença de muitas plantas exóticas, como descreve um suicida que ali viveu. E esse suicida, que a gente vai ler aqui o trechinho, ele está lá em Memórias de um Suicida. E ele vai explicando, nessa parte, que é o capítulo 17, o vale dos suicidas efetivamente. Então, a gente vai ver um trechinho do que ele falou. Fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais multas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados pela insanidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, eram imundo, pastoso, escorregadio, repugnante, o ar pesadíssimo, asfixiante e gelado. As condições espirituais dos habitantes desses ambientes ecoavam no ambiente muitos gemidos, súplicas e choros humanos. O desespero, a dor profunda, a mágoa e o remorso são sentimentos dominantes, expressos neste sofrimento relatado por um ex-suicida, ainda também em Memórias de um Suicida. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que, periodicamente, para seus canais, afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais e que se encontram geralmente intactas. Então, eles são essas pessoas que tiram a própria vida, escolhem esse caminho, achando que é o caminho mais fácil, e quando acontece o desencarne, não compreendem exatamente o que está acontecendo. Vamos continuar nos nossos slides. Esse, então, o Vale dos Suicidas. Depois ele fala de uma cidade estranha. Os habitantes são espíritos vinculados à prática do mal. Características ambientais. Reflete vasto domínio das sombras, com baixíssima luminosidade solar, revelando escuridão completa em certos locais. Há uma espécie de fumo cinzento que envolve permanentemente a região. Praticamente não há volitação, mas
esta não se revela de todo impossível, pois alguns habitantes mais intelectualizados dominam a técnica. Contudo, apenas realizam voos rasantes, muito próximos do solo. A vegetação tem aspecto sinistro, há árvores, mas com pouco ou nenhuma folhagem, e os poucos galhos são ressecados. Detecta-se a presença de aves agoureiras, como corvos enormes, lembrando figuras monstruosas. Condições espirituais dos habitantes: frios e perversos, né? Aí lá no livro Libertação, que foi psicografado por Chico Xavier, a gente tem a descrição dessas cidades estranhas aí, que são habitadas por espíritos que têm como hábito a prática do mal. Aí vem as comunidades do umbral. Os habitantes, espíritos presos a paixões materiais e espíritos benfeitores em missões, porque a gente vai ter, dentro da comunidade do umbral, que é essa que a gente conhece mais comumente, né? Por exemplo, a Casa Transitória de Fabiano, que é uma casa que se presta ao auxílio das pessoas que querem sair dali. Então, é o posto de auxílio que tem lá no umbral também. Então, esses espíritos benfeitores em missão podem ficar em casas como essas de Fabiano, né? A Casa Transitória de Fabiano. Características ambientais: inicia na crosta terrestre, paisagem úmida e escura. Condições espirituais dos habitantes são espíritos sofredores. Espíritos com medos, espíritos com culpas, espíritos que não compreendem o que está acontecendo, que ainda estão no período de perturbação, e esse período dura muito tempo. São esses tipos de espíritos que estão lá, nas comunidades do umbral. Aí ele fala assim... Aí eu peguei um trechinho de Nosso Lar para a gente ver aquilo que André Luiz mostrou para a gente sobre o umbral. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo
e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Me perdoa, por favor. Perdoa. Eu te perdoo. Perdoa, amor. Por favor. Também te peço perdão. Socorro. Dirigista. Meu Deus, tira a gente daqui. Eu tô arrependido. Tira daqui. Deixa eu tirar.
hora do desespero, quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. Piedade. Me ajudem. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Pelo amor de Deus. Me ajudem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Me ajuda. Nícias. Tobias. A sua hora chegou, André. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Ele não merece! Eu não vou me arrepender! Então, a gente vê que os vícios, a arrogância, a prepotência, aquela visão de que você sempre é o melhor do mundo, que tudo você está acima de qualquer coisa, a questão do que a gente acredita que a vida cessa, né? Morreu, acabou, podem levar a gente para paragens bastante complicadas. E o umbral é uma dessas passagens que a maioria de nós passa porque nós temos esses sentimentos que nos afligem no nosso dia a dia. Por isso a importância da reforma íntima, a importância da gente ir se lapidando no dia a dia, de ir aproveitando as situações como aprendizado e não como um sofrimento profundo. A dor bate no coração, dói, mas a gente precisa transformar isso em algo que seja produtivo para a nossa existência, sempre, por mais difícil que seja. E muitas pessoas já passaram por coisas muito, muito, muito difíceis e conseguiram transformar isso em aprendizado. E a partir do momento que a gente faz isso, que a gente faz esse movimento, a gente vai eliminando possibilidades ou então diminuindo o tempo que a gente vai passar pelo umbral. A gente precisa sempre trabalhar nessa perspectiva da reforma íntima, de se observar o tempo todo, de ver quais são as nossas reações, se a gente ainda tem reações, e provavelmente temos. Lembrar que as reações são frutos daquele tempo em que nós éramos instinto, né? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente primeiro era instinto, depois sensação, depois sentimento. A gente está no degrauzinho da sensação, partindo para o sentimento no momento em que estivermos prontos para a regeneração. No mundo de regeneração, os sentimentos eles são mais fortes, eles são mais intensos, eles são mais reais. No mundo em que a gente está, os sentimentos eles ainda são muito sensíveis e a gente muda muito. A gente tem essa coisa de mudar, né, até mesmo de humor de uma hora para outra, por uma coisinha que alguém fale, pronto, já acabou o mundo, já fechei a cara e já estou completamente diferente, eu já tenho que... Né, a gente precisa trabalhar para que a gente esteja sempre estável, para que as coisas não atinjam a gente com tanta facilidade. Isso não significa aceitar o que todo mundo faz sendo bobo, não é isso.
é a gente mesmo se trabalhar com a gente, é a gente agir com relação ao outro para que o outro compreenda que aquilo que ele fez não foi bacana, que eu não gostei. Mas isso não precisa ser com cara fechada, não precisa ser com briga, isso pode ser com uma conversa, isso pode ser com uma demonstração. A gente precisa parar de esperar do outro, achando que o outro tem que ser igual a gente. A gente precisa aceitar mais o outro como ele é, já que a gente ama o outro e a gente quer conviver com o outro. Se a gente não consegue conviver, então é melhor não estar junto o tempo todo. É melhor que o afastamento aconteça para que os dois possam crescer mais e depois voltar a conviver juntos novamente, se for possível algum dia. Mas a gente precisa parar de criar expectativa no outro. Imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse igual a gente, se a gente mesmo fizesse tudo que a gente mesmo espera, a gente mesmo não faz. Muitas coisas que a gente espera da gente, a gente fala, nossa, mas eu não consegui fazer. Então, por que a gente espera que o outro sempre tenha uma atitude que seja de acordo com aquela que a gente quer e não de acordo com aquilo que ele é? Então, se aquilo que ele é não está bom, não está sendo suficiente, é preferível a gente se recolher e melhorar ainda mais nas nossas capacidades de percepção do outro e de aprendizado dessa tolerância com o outro e da não expectativa, porque a expectativa é nossa. Se nós criamos a expectativa, nós é que temos que assumir a responsabilidade dessa expectativa. E se essa expectativa não foi atendida, somos nós, mais uma vez, os responsáveis por isso. Porque o outro não sabe o que está dando na nossa cabeça para poder cumprir com as nossas expectativas. Então, aceitar o outro do jeito que ele faz com que a gente não gere expectativas sobre ninguém e faz com que, então, a nossa aceitação do mundo seja mais plausível. Mas o que a gente faz? A gente gera expectativa e aí a gente vem e se decepciona com a situação, com a pessoa, e aí vem a dor que a gente vai, então, e transforma em sofrimento, né? Aí, quando a gente entra no processo de sofrimento, a gente baixa o nosso campo vibracional e abre guarda para os espíritos obsessores compartilharem esse sentimento com a gente e a gente, então, vai entrando num fluxo de obsessão contínua. É isso que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque aí vem os medos, vem as aflições, vem as limitações que são impostas por nós a nós mesmos e que vão nos levar para onde a nossa sintonia de pensamento está. Todas essas perturbações mentais, essa questão da frustração, da decepção, que leva à dor, que leva ao sofrimento, vai fazer com que a gente se afine com esse mesmo tipo de criatura, de pessoa, de ser encarnado ou desencarnado, que esteja vibrando na mesma sintonia que a gente. E aí a gente vai permitir que essas pessoas, que esses seres entrem no nosso campo vibracional e compartilhem com a gente esses mesmos sentimentos e a gente vai se sentindo dobrado, triplicado aquilo que a gente estava sentindo antes, porque nós baixamos a guarda, porque nós abrimos as porteiras, porque nós demos permissão para que essa obsessão acontecesse. A gente também já trabalhou bastante essas ideias. E aí, o que está acontecendo? Os pensamentos estão se afinando. Os pensamentos de encarnados, desencarnados, com aquele pensamento que a gente está tendo naquele momento em que a gente se permitiu entrar em sofrimento, porque a gente gerou uma expectativa que é a responsabilidade nossa. Não é porque o outro não cumpriu com a expectativa que eu queria, a responsabilidade não é dele, é nossa, nós é que criamos a expectativa. Então, a gente precisa se responsabilizar mais pelas coisas e parar de se vitimizar. Todo esse processo de reforma íntima vai ser definitivo para poder determinar qual é o estado do meu padrão de pensamento. E para eu, então, ir para o lugar depois do desencarno de acordo com o que o meu padrão de pensamento está estabelecendo de sintonia com quem está ao meu redor. É isso. É simplesmente isso. Mas tudo isso é muito complexo. Mas também não é difícil de resolver. É só a gente enveredar pelo caminho que a gente já está enveredando. O caminho da reforma íntima. O caminho da compreensão de quem nós somos. A gente não vai conseguir compreender quem nós somos numa única existência. Porque nós temos muitas particularidades que nós precisamos ir descobrindo no passo a passo.
E a principal coisa para a gente se descobrir de verdade é assumir que a gente tem aquilo, que a gente tem aquilo, que a gente tem aquilo outro, né? A partir do momento que eu assumo, nossa, nesse momento eu fico invejosa. Será que eu sou invejosa sempre? Aí eu vou fazer uma análise de mim mesmo. E vou procurar, se eu descobrir que eu sou uma pessoa invejosa, eu admito para mim, eu não preciso admitir para mais ninguém. Ninguém precisa saber o que está dentro de mim. E eu vou trabalhar isso dentro de mim. 1% a cada dia. No final de 365 dias, eu vou ter trabalhado 365% da minha inveja. Olha quanto eu vou ter melhorado. Eu não preciso melhorar minha inveja de uma hora para outra. Eu vou melhorar 1% a cada dia. E eu vou me vigiar em todos os aspectos da minha vida, em tudo que eu faço. É o orar e vigiar. Tá vendo como tudo vai se completando, como tudo vai fazendo, vai formando um todo significativo? Claro que tudo isso não é a gente não vai conquistar de uma hora para outra, mas é exercício diário. Então a gente precisa se observar diariamente, a gente precisa se vigiar diariamente, a gente precisa estar em oração constantemente, para que a gente possa então trabalhar essa reforma íntima, melhorar o nosso padrão vibracional, se responsabilizar pelas coisas e não se culpar, e se perdoar no passo a passo. Errei. Nossa, eu não devia ter feito isso. Mas agora eu vou trabalhar para modificar isso em mim. E da próxima oportunidade que aparecer uma situação similar, eu vou agir de modo diferente. E esse agir de modo diferente, se eu consigo, eu já melhorei. E eu vou melhorar com o exercício diário do orar e vigiar, de me vigiar todo dia, de me observar todo dia. Aí, na próxima vez que essa prova chegar, eu vou ser aprovada. E eu vou para uma próxima etapa. Aí, tá bom, resolvi a questão da minha inveja, melhorou, assim, 80%. Estou trabalhando isso, já sei o caminho de trabalhar, vou continuar trabalhando. Descobri que eu tenho outra questão que também é muito importante em mim, porque ela me traz sentimentos negativos, faz o meu campo vibracional baixar. Vou trabalhando 1% a cada dia, assim. A gente vai melhorando no passo a passo da nossa existência. A gente vai se transformando no nosso interior. A gente vai fazendo a nossa reforma íntima. As leituras são muito importantes. As músicas que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, os programas de TV que a gente resolve assistir, tudo isso vai fazendo com que a gente se modifique por dentro. A gente precisa escolher o que a gente está deixando entrar em nós. Nós precisamos fazer uma escolha, ou muitas escolhas. O que eu estou lendo? Isso está me trazendo uma energia positiva ou negativa? A gente sabe qual que é a energia que aquilo está trazendo para a gente. O que eu estou assistindo? Que tipo de energia isso está trazendo para mim? A gente sabe. Quando a gente começa a enveredar por esse caminho da reforma íntima, a gente vai tomando consciência do tipo de energia que cada coisa, de cada situação, que cada pessoa, que cada programa, que cada livro, que cada música traz para a gente. E se a gente percebe que não está bacana, que aquela energia não está legal mais para mim, eu mudo a energia. Eu passo a ouvir outro tipo de música, eu passo a ler outro tipo de livro, eu passo a ver outro tipo de filme, eu vejo outro tipo de programa, e isso vai mudando a energia que está ao meu redor. Eu vou fazer confidência com outro tipo de pessoa. Se aquela pessoa está me fazendo mal, se aquilo não está sendo bacana para mim naquele momento, eu não preciso deixar a pessoa de lado, mas eu posso não fazer confidências mais para ela. Eu posso fazer confidências para mim mesmo durante um certo momento. Tem um sábio que eu gosto muito, que se chama Osho, ele não tem religião. Ele fala que a gente vai estar preparado para amar de verdade quando a gente conseguir ficar sozinho. A gente vai estar consciente de verdade quando a gente estiver no nosso próprio silêncio. Então, a gente precisa se voltar mais para dentro de nós, né? O Fredinho fala muito, o reino de Deus, ele está aqui, ó, dentro de cada um de nós, não está fora. Não é um lugar, ele está aqui. A gente só precisa descobrir. O céu e o inferno na nossa vida somos nós que fazemos, pelos nossos campos de pensamento, pelas criações mentais que a gente vai criando no nosso passo a passo. Eles vão nos levando as criações mentais que a gente vai fazendo. Às vezes a gente cria um mundo que é totalmente real. Ninguém mais está vendo aquilo, só eu. E para mim aquilo é a realidade absoluta. Tem pessoas que preferem enveredar pela tristeza e pela solidão do que ter alguém do lado que ame,
que cuide. Por quê? Porque prefere se vitimizar, porque prefere mostrar para o mundo que nada dá certo para ela mesma. Tá vendo como eu sou vítima da situação? Eu provo. E aí se afasta de todo mundo que ama e envereda pelo caminho do pessimismo. São escolhas. Nós precisamos trabalhar as nossas escolhas, trabalhar o nosso passo a passo diário, para que a gente possa, então, elevar o nosso padrão vibracional, o nosso padrão de pensamento, que vai fazer com que o nosso padrão vibracional também se eleve, e a gente, então, comungar com pensamentos mais assertivos, para que a gente possa vibrar positivamente junto com esses pensamentos assertivos e ter a certeza e a tranquilidade da hora do nosso desencarne. Mesmo que eu tenha que passar um tempinho pelo umbral, mesmo que eu tenha que passar por lá para aprender alguma coisa, que eu possa estar consciente e pedir ajuda para que eu possa ser levado para o lugar, para que o meu pensamento se afine com pessoas mais conscientes, para que eu, então, possa estar mais consciente. É o nível de consciência que vai levar a gente para esse ou para aquele lugar, e não uma pré-determinação do alto. São as nossas atitudes e as nossas escolhas que vão nos encaminhar para onde o nosso pensamento se afina. É muito importante a gente entender isso. Deus não julga, Deus não é vingativo, Deus não lança sobre nós nada de ruim, só amor. Nós é que precisamos estar abertos para captar o amor. Por isso, caiu de novo, gente? A internet caiu? Por isso que a gente vai para onde o nosso pensamento se afina, porque a gente precisa vibrar nesse pensamento de amor, nesse pensamento de luz, captar a vibração de Deus, que é puro amor, para a gente poder, então, trabalhar dentro desse amor. Aquela frase que diz assim, não é verdadeira, né? Porque não é Deus que tem que ser fiel a gente, Ele está lá, Ele é. Nós é que precisamos ser fiéis aos ensinamentos de Deus que Jesus trouxe para a gente, para que a gente possa enveredar por paragens mais tranquilas, para que a gente possa... Obrigada, Silvana. Para que a gente possa trabalhar todas essas nossas tendências, todas essas nossas aspirações que não são interessantes, que a gente percebe que não são interessantes, sem julgamento, sem condenação e sem culpa, mas com responsabilidade e proposta de mudança com reforma íntima. Sem culpa, sem cadeira de réus, mas com a bondade e o amor de Deus que nos deu o livre-arbítrio, sabendo que a gente ia tropeçar aqui, cair ali, mas também tinha tanta confiança em nós que sabia que a gente ia levantar e a gente ia seguir em frente. Então a gente não precisa ter medo de nada disso. Quanto mais a gente tem medo, mais a gente é levado para essas zonas. A gente precisa ter fé robusta, como diz o Evangelho. O que é fé robusta? É acreditar mesmo. A fé vacilante é aquela que ora acredita, ora fala assim, será? Ora acredita, ora fala, será? A fé robusta é aquela que acredita numa linha reta. Quem tem fé robusta aqui na Terra? Então a gente precisa trabalhar essa fé robusta, como o Evangelho fala para a gente. Trabalhar no sentido de manter essa fé, esse acreditar, né? Que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado. Tudo é para melhorar. Não tinha uma novela que falava isso? Tudo que acontece para a gente, de bom ou de ruim, é para melhorar. E é isso mesmo. Porque se a gente aprende com aquela lição, a gente vai melhorar. Sempre. É o aprendizado que leva à melhora. Então, tudo isso, para a gente compreender que a gente não precisa ter medo de ir para esse ou para aquele lugar. A gente precisa ter confiança em Deus e no amor de Deus, para a gente vibrar nesse amor e saber que o nosso pensamento, a nossa consciência, está num padrão elevado e que a gente vai comungar esse padrão com todos aqueles que estão ao nosso redor. A gente vai para onde o nosso pensamento se afina. Vamos manter isso em mente, para a gente poder compreender que a gente precisa sempre orar e vigiar.
orar e vigiar. É a frase de lei, né? Então, vamos continuar aqui no nosso livro. Comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento. Essa casa transitória de Fabiano trata-se de um posto de auxílio móvel situado em plenas regiões umbralinas, que pode ser deslocado na atmosfera quando se faz necessário. É importante instituição piedosa de socorro a espíritos que carregam o peso de amargos e dolorosos sofrimentos, recém-desencarnados ou não. A instituição fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Ele era um padre franciscano, né? E ele resolveu, então, trabalhar numa dessas casas transitórias e ela levou o nome dele. Aí ele fala aqui sobre a colônia correcional. Trata-se de uma obra assistencial constituída pela Legião dos Servos de Maria, voltada para o atendimento aos suicidas e firmemente orientada pelos ensinos e vivências do Evangelho de Jesus. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria de Nazaré, sua mentora e orientadora maior. A instituição é cercada por uma sólida fortaleza, composta de um conjunto de muralhas fortificadas, encravadas em regiões abismais. Conforme descrito por Camilo Cândido Botelho, esse é o espírito que nos fala em Memórias de um Suicida, no capítulo que se intitula No Hospital Maria de Nazaré. Ele diz assim: era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. Não devemos perder a esperança no que diz respeito ao poder do bem, que aos poucos irá modificar as expressões de dor e sofrimento que ainda pulsam no planeta, em ambos os planos vibratórios da vida. Allan Kardec, a propósito, esclarece como o bem estabelecerá o seu reino na Terra. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei da justiça, amor e caridade. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições de felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Então, pessoal, por hoje era isso, né? Para a gente pensar um pouquinho, para a gente. É importante que a gente enverede por esses caminhos, né? Que a gente discutiu hoje aqui, que a gente trabalhou, que a gente fez reflexão sobre, para que a gente possa, então, sempre estar com o nosso pensamento elevado, com o nosso campo vibracional também elevado, para que as coisas possam fluir de acordo com o bem maior. Gratidão a todos pela companhia e até a próxima segunda-feira com mais com a última parte, né, o último tema do livro 1, que vai falar sobre as comunidades que recebem espíritos já um pouquinho mais trabalhados no bem. Também exemplos de comunidades espirituais, mas essas comunidades são comunidades de transição, como o Nosso Lar, por exemplo. Nós vamos trabalhar um pouquinho essas ideias. E amanhã, com o estudo da obra de André Luiz, que foi psicografada por Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, eu, João Carlos e Rodrigo, todos convidados às 20 horas aqui na página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, Minas Gerais. Muito obrigada a todos. Gratidão. Namastê. Tchau, tchau. Até lá.